A gente vai continuar aqui, né? A gente parou na segunda questão, a gente vai resolver a terceira em diante. E a terceira, galera, técnicas de enfermagem, diz assim, ó. Quando se tem 20 ou 30 anos, 6 anos de paixão pode ser muito. Aí o autor, ele vai e coloca entre parênteses aqui, ó. Ou pouco, vai saber, né? E aí a questão, ela fala assim: o comentário entre parênteses cumpre um papel acessório, ou seja, não é um papel principal, está só complementando uma ideia principal, por isso que chama papel acessório. E a conjunção ou, aqui ó, conjunção ou, eu coloquei um vídeo de conjunção, viu? Lá no grupo. Se você não viu, me diz aqui que você não viu que eu coloco de novo, tá bom? Explicando as conjunções. Beleza, a conjunção ou, a banca diz que essa conjunção introduz um valor semântico de... Qual é o sentido que esse ou traz? É um sentido de adição? Você vai olhar aqui, ó, a ideia principal é que 6 anos de paixão pode ser muito. Essa é a ideia principal. Só que dentro do parênteses ele colocou ou pouco. Você vê que esse ou, ele não está adicionando, agregando a ideia secundária à ideia principal. Pelo contrário, se fosse para agregar, seria a conjunção e. É muito e pouco. Seria uma ideia mais próxima da adição, mas aqui a gente vê que não está adicionando. Muito pelo contrário. Então, lembrando outra regrinha também, a conjunção ou, ela não expressa a ideia de adição, viu? Então, logo, essa aqui está errada. Letra B. Esse ou, ele introduz a ideia de explicação? Não, né? Porque 6 anos de paixão pode ser muito ou pouco, ele não está explicando. Ele está eliminando uma ideia e introduzindo outra. E a gente chega na letra C. O ou introduz uma ideia de exclusão? Sim. Por quê? Porque o ou, o texto fala assim, ó, 6 anos de paixão pode ser muito. Beleza, a ideia principal. Aí em parênteses ele fala assim, ou pouco. Esse ou ele está eliminando a ideia de que é muito e introduzindo a ideia de que é pouco. E quando ele introduz a ideia de que é pouco, ele exclui a ideia de que é muito. Então, o ou está apresentando a ideia de exclusão. Isso daqui está lá no vídeo de conjunção, viu? O sentido de cada conjunção, beleza? E por que não é a letra D? Porque ele não está comparando o muito com o pouco. Não está comparando, ele está apenas introduzindo a nova ideia e descartando a anterior. Dizendo que é pouco, em vez de ser muito. Né? Em vez de ser muito. Ao invés de ser muito, beleza? E a quarta questão fala assim, ó. A presença da vírgula na passagem, mas acontece que ele só tinha 12 anos, ela, que é a vírgula aqui, ó, ela a mais. Aí a questão pergunta assim, essa vírgula justifica-se por qual motivo? E a letra A fala assim, ó, essa vírgula se justifica pela possibilidade de separar sujeito e predicado. E aí a gente vai ver que essa questão está errada, mas por quê? Porque vírgula, ela nunca separa o sujeito do predicado. Ela nunca vai separar o sujeito do predicado, é inclusive proibido, é uma regra de proibição da vírgula separar o sujeito do predicado. Por isso, não é essa a função que ela desempenha nessa frase. E a letra B diz assim, a vírgula se justifica por indicar a omissão de um termo citado antes. E aí a gente vai deixar essa de lado e vamos para a letra C. A letra C diz assim, ó, por apontar, a vírgula justifica-se por apontar um sentido de continuidade sintática. E aí você vai ver que não é essa a ideia, porque a frase diz assim, ó, mas acontece que ele só tinha 12 anos. Ela, a mais.
Então não há uma ideia de continuidade, né? Há uma ideia ali de explicação. Ele tinha tantos anos e ela tinha um ano a mais. Então também não é uma ideia de continuidade, sim de explicação. Beleza? E a letra D diz assim, ó. A vírgula se justifica pelo isolamento de um termo de valor adverbial. O que não é verdade, porque o valor adverbial não é introduzido porque você não vê uma ideia de modo, de lugar, de intensidade, é apenas uma explicação, como eu já bem disse. E aí sobrou a letra B, para indicar a omissão de um termo citado antes. E aí a gente vai ver que termo seria esse. Ó, mas acontece que ele só tinha 12 anos. Só tinha 12 anos. Aqui, ó, deixa eu apagar aqui. Só tinha 12 anos. A partir de ele aqui, ó, só tinha 12 anos. Essas 4 palavras, elas foram suprimidas aqui, ó, por essa vírgula. Essa vírgula substituiu essas 4 palavras aqui, só tinha 12 anos. Porque poderia colocar assim, ó. Mas acontece que ele só tinha 12 anos. Ela só tinha um ano a mais. Só tinha um ano a mais. Mas em vez de colocar ela só tinha, colocaram só ela, vírgula. Porque essa é uma das funções da vírgula, né? É omitir um termo citado antes, um termo conhecido citado antes. Esse é chamado de elipse. E é uma das funções da vírgula. Beleza? Também está no vídeo de vírgula. Então, a nossa resposta certa é a letra B, porque a vírgula está servindo para... está sendo justificada porque está omitindo o termo citado antes, que é só tinha 12 anos. No caso, ela seria só tinha um ano a mais que ele. Beleza? Deu para entender? E avançando aqui para a quinta questão fala assim, ó. No fragmento, e não conseguiria claramente. E não conseguiria claramente. A ideia, no parágrafo 2, viu? Está aqui no parágrafo 2. A ideia de incapacidade é realçada pela repetição de um verbo que... Aí a gente vê aqui qual é o verbo que repetiu. Conseguia e conseguiria. O verbo conseguir foi repetido. E aí a questão diz que ela foi realçada por um verbo. E aí pergunta assim, esse verbo, letra A, na segunda ocorrência, que é conseguiria, segunda ocorrência, aponta uma ação futura relacionada com o passado. Você concorda que conseguiria estar no futuro? Sim, né? Conseguiria estar no futuro do pretérito, no futuro do passado. Por isso que fala assim, ó, aponta uma ação futura relacionada com o passado. Porque conseguiria é o futuro do pretérito. O futuro do presente seria assim, conseguirei. Mas quando fala conseguiria, você percebe que tem uma relação com o passado. Conseguia antes e agora ele conseguiria. Percebe uma relação? Então essa já encontramos a resposta certa. Por que não é a letra B? Porque na primeira ocorrência indica uma ação do presente. Não. A primeira ocorrência não indica uma ação no presente, né? Indica uma ação no passado. Conseguia. Letra C. Na segunda ocorrência revela uma ação passada anterior a outra. O que não é verdade, né? Na segunda ocorrência ocorre uma ação futura, né, relacionada ao passado, que é o futuro do pretérito. Então aqui também está errado. E na letra D,
A questão fala assim, na primeira ocorrência, mostra a única, o erro está aqui, ó, a única ocorrência de uma ação no passado. O que não é verdade, porque a ocorrência, a primeira está no passado, mas a segunda, ela também tem uma relação com o passado. Acontece que ela está no futuro, mas relaciona-se com o pretérito, que é o passado. Por isso que o erro é dizer que é a única ocorrência de uma ação no passado, porque a segunda também tem relação com o passado. Beleza? Então, por que a letra A é a mais completa? É a melhor. É a que se encaixa perfeitamente com a regra dos tempos verbais. Também tem vídeo de tempos verbais. E você vai dar uma olhadinha lá e entender o que é futuro do pretérito, futuro do presente, pretérito perfeito, pretérito imperfeito, pretérito mais que perfeito. Cada um desses detalhes vai te ajudar a compreender esse tipo de questão, beleza? Para o vídeo não ficar muito grande, eu vou dar outra pausa e aí você vai analisar essas questões e depois você vai continuar comigo nos próximos vídeos, beleza? Lembra que se você estudar com foco e dedicação, você será aprovada. Beleza?